certo? Nós estamos aqui com os nossos convidados, começar pelo delegado James, que já tem apurado casos como esse, por exemplo, aquele pessoal do Disseu, aquelas brigas agora em São Raimundo Nonato também, as redes sociais estão servindo para marcar encontros, brigas, disputas, verdadeiras guerras entre grupos de jovens que se intitulam de gangues, de quadrilhas, nessas redes sociais. Elas, além de ser um instrumento de comunicação, se tornaram também uma arma, delegado. Boa tarde. Boa tarde. Primeiro a gente precisa dizer o seguinte, né? O Brasil, em termos de proteção à honra, à intimidade, é um país bastante moderno. Tanto é que ele proíbe o anonimato, né? Ou seja, que a pessoa manifeste uma opinião sem se identificar, mas também garante a preservação da honra e da integridade. Então, existem situações de excesso na utilização do mecanismo internet. Então, o que se proíbe aqui, o que se tenta coibir, não é o uso do instrumento, mas sim o excesso, né, praticado por meio de um crime, utilizando-se do meio que é a questão da internet. E por meio desse sistema de internet, algumas pessoas têm praticado alguns crimes. Por exemplo, o crime de rixa, quando você marca um local determinado para onde vai acontecer um embate. Ou crimes contra a honra, né, quando você atinge a honra de alguém, quando você calunia aquela pessoa sem que você esteja se identificando. Então, para todos esses casos, o que a polícia vai procurar fazer é apenas tornar esse convívio menos criminal, né? Ou seja, no sentido de reprimir essas pessoas que se excedem, né, na utilização do mecanismo. O mecanismo é muito saudável, é muito bom, a polícia usa, mas não se pode permitir que hajam excessos na hora de se manifestar uma opinião, agredindo uma outra pessoa e principalmente utilizando-se do anonimato. Então a gente sabe que os portais de notícia, por exemplo, eles têm aquele filtro que colocam apenas algumas mensagens, e o que a gente quer é que as mensagens que sejam postadas sejam mensagens que manifestem sim a opinião das pessoas, mas que nessas mensagens não poderão constar ofensas pessoais a quem quer que seja, sob pena dessa pessoa fazer o registro e nós então responsabilizarmos quem divulga o fato noticioso ou criminoso e também aquele que profere as injúrias, as calúnias ou as ameaças por meio da internet. Uma prova de que o Facebook ele é muito poderoso foi aquela manifestação dos estudantes nas ruas de Teresina, né, Cássio? Vascaíno Cássio, né? Foram as ruas, vocês levaram centenas, até milhares de estudantes através da rede social, né, Cássio? Claro, Silas. A rede social como um todo não é uma questão localizada de Teresina, é uma questão mundial. É uma revolução nos meios de comunicação a partir do momento que cada pessoa ela pode postar, publicar sua opinião, está tendo dialogar com pessoas que talvez ela nunca tenha visto. Ela é uma fonte importantíssima, inclusive para os meios tradicionais como é a própria televisão, os portais. Agora, infelizmente, acontece isso. Eu, particularmente, sou uma dessas pessoas. Por exemplo, já existe, a partir da época das manifestações que nós mobilizamos, como se vê ali naquela complexidade, existiam inúmeros grupos políticos. Alguns deles vão utilizar daquilo ali simplesmente para tentar distorcer o que é que está acontecendo e principalmente para agredir determinado tipo de posições na qual ela não concorda. O meu caso, por exemplo, existem fakes, utilizando a minha imagem no Twitter e tudo, colocando frases, né, coisas como colocar, às vezes uma pessoa que não tem conhecimento não sabe que aquele ali é meu oficial, pensa que é uma opinião pública que eu estou colocando no mim, que é algo desrespeitoso, que é algo que não cabe, que eu acho que a gente fica feliz com essa notícia que está sendo criada a delegacia agora, porque é uma medida importante para que a gente possa combater esse tipo de postura e principalmente que as pessoas que utilizem essa rede, ao mesmo tempo que ela é revolucionária por permitir uma maior comunicação, ela também tem que se proteger para que determinados tipos de pessoas que utilizam ela de maneira equivocada não possam estar lhe atrapalhando ou que você esteja excluindo esse tipo de pessoa da sua vida online, da sua vida na internet. Doutor Jurandir Porto, mestre do direito, né? Não existia leis para isso, né? Na verdade, não há como nós... Agora sim, a Câmara está remetendo para o Código Penal, mas há ainda a dificuldade de nós enquadrarmos as pessoas que cometem determinados crimes. Olha, tem vidas que estão sendo acabadas por essas redes sociais. As pessoas, elas simplesmente defamam as outras e acabam com vidas. Boa tarde, doutor Jurandir Porto. Boa tarde, Silas. Boa tarde, telespectadores. Bem,
A questão da vida privada e da intimidade da pessoa se constitui numa garantia, numa prerrogativa constitucional. Está averbado no artigo 5º, inciso 10º da Constituição Federal. Essa garantia que tem toda e qualquer pessoa, todo e qualquer cidadão, de ter a sua vida privada e a sua intimidade blindada à curiosidade, à exploração de quem quer que seja. Bom, com o advento da internet, essa devassa se tornou mais fácil aos biblioteiros da vida alheia. Mas nós não temos ainda uma legislação penal específica sobre esses delitos. Porque o primeiro passo do legislador nosso foi situar essas lesões jurídicas no campo da indenização. Ou seja, seria um ilícito civil. Sim. Isso está nos artigos 22 e 21 do Código Civil Brasileiro, que permite uma reparação. Bom, a questão da injúria, da difamação e da calúnia pode ser cometido e hoje isso se torna muito comum, cometer tais crimes por intermédio da internet. Então, o ilícito em sua dimensão substantiva é uma calúnia, é uma injúria, é uma difamação, eles têm previsão já no Código Penal. Se o veículo é de tal modo que permita uma divulgação ampla, rápida, como é o caso da internet, jornal, qualquer meio de comunicação, então isso é uma circunstância que aumenta a pena da injúria, da difamação, da calúnia, etc. Agora, crimes específicos que só podem ser cometidos pela internet, ainda não existe uma legislação apropriada. Eu verifiquei o projeto de lei que foi aprovado na Câmara Federal, é muito incompleto, e não serviria para dar guarida a punição por delitos que teria de ser um delito, como esse de que foi alvo a atriz Carolina Dickmann, não é? Porque a pessoa entrou no seu mundo virtual e entrou de forma criminosa e retirou suas fotos e passou a exibi-las e ainda extorquir dinheiro, pedir dinheiro para não fazer a divulgação. Ora, a tipificação do delito seria violação da vida privada e da intimidade por meio eletrônico. E aí as circunstâncias iriam qualificar aumento de pena, mas não há ainda nem esse projeto, eu peguei aqui o projeto, esse projeto não contempla, é muito incompleto, que é o projeto de lei número 2.793 de 2011. Mas é muito vago ainda. É muito vago. O que deveríamos exigir do parlamento é que fosse nomeada uma comissão de juristas para elaborar um projeto de lei específico sobre os crimes que só podem ser cometidos via internet.
Tá certo, doutor. Estou recebendo aqui, olha, a informação que a Câmara aprovou nesta terça-feira no plenário do projeto de lei que acrescenta ao Código Penal a tipificação do crime cibernéticos. A proposta de autoria do deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, e Luiz Arondino, do PSB de São Paulo, segue para a votação no Senado. Entre os crimes previstos no projeto está a violação do mecanismo de segurança de um internauta com o fim de adulterar ou destruir dados ou informações. A pena estabelecida para este caso é de detenção de 3 meses a 1 ano ou até multa, né? Ou até multa. De acordo com a proposta, se a invasão resultar na obtenção de conteúdo privado, que é no caso da Carolina Dickmann, segredos comerciais, industriais ou informações sigilosas, a pena prevista passa a ser de 6 meses a 2 anos de reclusão mais multa. Caso os crimes sejam praticados contra representantes dos 3 poderes, governadores, prefeitos, entre outras autoridades, a pena aumenta de 1/3 da metade. Durante a votação, alguns deputados lembraram do recente episódio em que a atriz Carolina Dickmann teve fotos íntimas divulgadas na internet após ter os e-mails invadidos por hackers. O projeto é um projeto avançado que vai permitir a penalização dos indivíduos que invadiram os e-mails de Carolina Dickmann nas últimas semanas. Vai produzir transformações importantes no uso da internet, afirmou o presidente da Câmara, Marcos Maia. De acordo com as investigações preliminares conduzidas pela Delegacia de Repressão a Crimes Informática da Polícia Civil do Rio de Janeiro, os supostos hackers seriam de Minas Gerais e São Paulo. Precisa de métodos de tecnologia, não é, o delegado? Por exemplo, esse departamento que vai ter, ou delegacia, que o Piauí vai ter agora com a delegada Érica Mourão, teria que ter métodos como a delegacia do Rio de Janeiro teve para chegar lá aos hackers. Hein? Nós temos já alguns agentes de polícia que têm essa formação na área de informática, temos peritos criminais da área de informática e estamos realizando agora, dia 20, mais um concurso aí da Polícia Civil, onde há previsão de vaga para analistas de informática e para técnicos em informática. Então, é um processo que já está bem adiantado, né? A gente tem também um sistema de inteligência que funciona principalmente no sentido de prevenir algum desses tipos de crime. E na parte repressiva, normalmente a vítima vai ter que provocar a delegacia para que exista a abertura do inquérito, porque a rigor são crimes de iniciativa privada da própria vítima. Olha, Silas, tem fakes que são que tem jovens postando armas, como a polícia pode atuar e saber a origem dessas armas. Eles postam e fazem propaganda dessas armas. É muito perigoso isso. Bom, a polícia tem uma metodologia própria, né, que não é preciso a gente estar aqui dizendo como revelando que se faz, né? Não seria esse o caso. Mas esse vai constituir como sendo algum tipo de apologia, né? De fato criminoso, ou de crime, ou até mesmo de pessoa criminosa. Então, para todos esses crimes, na regra geral, existe a previsão do Código Penal. Para algumas outras situações, não. Elas são bem específicas da internet, como violar e-mail, esse tipo de situação desse tipo. Mas o Código Penal já abraça grande parte desses crimes que estão previstos aí e que são praticados pela internet. Os jovens aprovam essa vigilância sobre o Face, já que é hoje um instrumento muito usado mais por vocês, no caso? Claro. É o seguinte, a gente, na minha avaliação, nós acreditamos que deve ser um espaço livre, um espaço que todo mundo tem direito a opinar, um espaço que pode se dialogar com respeito, né? Abertamente, agora de uma maneira respeitosa, de uma maneira que o seu direito de usufruir daquele espaço também não possa estar atrapalhando e mexendo com os demais, principalmente com ofensas, principalmente utilizando o Facebook de maneira inapropriada para determinados segmentos, porque também é um espaço livre, né, com inúmeras faixas etárias que está presente nele e principalmente saber utilizar bem. E aí fica a dica. Eu, particularmente, que já sofri também dessas questões, eu também venho me protegendo para que isso também não aconteça. Isso também não vai ser, digamos aqui, a Polícia Civil, que mesmo com todo o empenho de estar acompanhando, que vai estar resolvendo também todos os problemas. Eu acredito que os próprios usuários, a partir do momento que eles se utilizam dessas redes sociais, eles também podem usar medidas de proteção para que, ao ele identificar essas pessoas que se utilizam mal esse espaço, ele também não sejam pessoas que sejam dignas de confiança para você também estar acreditando questões pessoais, questões que possam, de alguma forma, também estar comprometendo a sua integridade
psicológica, física, tudo. Então, hoje, doutor Jurandir, se eu me sentir ofendido, por exemplo, não num blog, mas através de uma rede social dessa, eu não tenho como buscar uma penalidade para aquele que me ofendeu? Tem, desde que a ofensa se enquadre em injúria, em calúnia ou difamação. Mas se não for o caso, se for uma crítica grosseira, ofensiva, mas que, entretanto, não constitui uma calúnia, ou então uma mentira, uma difamação, uma mentira que de qualquer forma comprometa, você pode buscar a responsabilidade civil. Entendo. A responsabilidade civil. E a pena que mexe no bolso é uma pena forte. É muito mais intimidativa do que a própria pena de retenção de liberdade, de reclusão, de detenção, que as pessoas não acreditam muito que ela aconteça de fato. Então é muito mais simples buscar essa responsabilidade civil. Eu queria fazer uma pergunta para ambos, por exemplo, no meu caso que tem um fake meu no Twitter, que uma pessoa utiliza a minha imagem. Usa a sua foto. Usa a minha foto. Ele lá um fake e usa a sua foto. Isso, usa a minha foto e faz postagens, principalmente satirizando, mas colocando... E algumas pessoas imaginam que é você. Exatamente. Algumas pessoas imaginam que sou eu, então... Nesse meu caso específico, o que é que eu poderia fazer para que eu excluísse essa página que se utiliza do meu nome, ou tivesse alguma medida para localizar essas pessoas? Pois não, senhor. Essa pergunta ela é muito interessante, porque um dos serviços que a delegacia vai oferecer é justamente esse aí, ou seja, você tem a sua imagem utilizada sem que você tenha autorizado. A gente vai fazer o boletim de ocorrência na delegacia, vai expedir o ofício ao provedor e o provedor vai retirar essa página do ar. Então, independentemente da gente conseguir ou não localizar quem tenha criado essa página falsa sua na internet, isso não se configuraria como um crime previsto no Código Penal, mas cabível de indenização civil, como o doutor Jurandir está dizendo, a gente vai ter capacidade de rapidamente, através do provedor, estar retirando essa página do ar. Então, um dos serviços que vai ser promovido nessa delegacia é justamente isso. É muito comum, se você tem uma ideia, final de relacionamento amoroso, né, ou o homem ou a mulher, insatisfeitos com o final da relação, eles criam uma página falsa e diz que aquela pessoa passou a se prostituir, ou é isso, ou é aquilo, né? Então, a gente rapidamente, através da própria internet e da velocidade dos provedores, a gente tem como desativar essa página do sistema. Então, seria uma forma da gente ir reparando isso, independentemente da questão criminal ou da questão civil, que o doutor Jurandir aí se aprofundou. Mas vocês têm como identificar os responsáveis por isso? Não, identificando ou não, a gente já retira a página do ar com a pessoa se apresentando como titular daquela foto. Ou seja, você é titular da foto, você comparece. Mesmo que você não saiba quem fez isso com você, a primeira medida vai ser de fazer o boletim de ocorrência e, através do provedor, retirar a página do ar. Essa é a medida número 1. As medidas de investigação, elas vão prosseguir. E, na medida que a investigação avance, isso também poderá desencadear numa reparação cível lá na frente. Silas, com a permissão aqui dos colegas, eu gostaria de ler a dicção do artigo 21 do Código Civil. A vida privada da pessoa natural é inviolável. E o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma. De modo que, numa situação dessa, que o Cássio passou ou está passando, ele pode entrar imediatamente com a medida cautelar perante o juiz, para que o juiz faça cessar. O juiz vai requisitar da Polícia Civil a identificação do IP, enfim, dos responsáveis, e o juiz manda imediatamente tirar, que é o que o delegado está dizendo, que é uma medida salutar, fazer cessar. Mas é preciso apurar também a autoria para a responsabilidade civil, porque não há dano sem responsável. Vamos partir dessa ideia. Todo dano tem de ter o responsável por ele. Ou o responsável direto,
ou o indireto, aquele que concorre, porque isso é um crime continuado, Silas. Claro. Isso é uma ação continuada. Enquanto estiver na internet, o dano está acontecendo, está se protraindo no tempo.